O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais um programa, Muito Mais Saúde, falando, como o próprio nome diz, a respeito de saúde em todas as áreas da saúde humana. Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente. Nós vamos falar sobre uma instituição que há muitos anos colabora com o Brasil e também há menos tempo aqui em Friburgo. E nós estamos recebendo aqui o Éden Carlos Levorato, que está aqui ao meu lado. O Éden é um voluntário da Cruz Vermelha Brasileira, sede aqui de Nova Friburgo, e também instrutor de primeiros socorros. Nós vamos conversar com o Éden a respeito do que é que faz a Cruz Vermelha aqui em Friburgo, que tipo de trabalho, há quanto tempo ela está aqui, como são feitos os cursos, que o Éden é um dos instrutores, para que servem esses cursos, enfim. É uma conversa boa que nós vamos ter com ele durante o desenrolar do programa. Então, vamos apresentar a vocês o Éden. Éden, boa noite, meu amigo. Boa noite. É um prazer receber você aqui, Éden. Há quanto tempo, Éden, a Cruz Vermelha tem esse departamento, vamos dizer assim, aqui em Friburgo? A Cruz Vermelha, antes gostaria de agradecer em nome da instituição Cruz Vermelha pelo convite da Vesum, do senhor, para a gente ter esse espaço para poder divulgar o nosso trabalho aqui. O surgimento da Cruz Vermelha em Nova Friburgo, ela se deu após a tragédia. 2011. Em função da necessidade de todo aquele processo que a gente viveu, a gente entendeu que tinha essa demanda. Então, ali foi o surgimento da Cruz Vermelha. E hoje, óbvio, ela teve um desenvolvimento. Hoje a gente tem em torno de 110 voluntários que atuam em diversas áreas. Então, 110 friburguenses? Friburguenses. A maior parte friburguense. A gente tem, em algumas áreas, a gente tem alguns voluntários de Cachoeira, a gente tem alguns voluntários de Bom Jardim, mas tudo o entorno de Nova Friburgo. O maior número desses colaboradores, voluntários, deve ser aqui mesmo, de Friburgo. Sim, a maior parte, sim. E é bem interessante que a gente tem esse número de voluntários, ele é bem diversificado. A gente tem, na área da saúde, pessoal da enfermagem, a gente tem voluntários da área de odontologia, a gente tem voluntários que são pessoas que não são da área de atuação da saúde. Enfim, a gente tem um povo bem diversificado. Né? Tem até um colega nosso aqui, o Noé, que trabalha conosco. Exatamente. Que fez um curso com você. Exatamente. Ele se formou agora nessa última turma. Ele ficou assim bem entusiasmado muito, com todo o processo. E ele passa a ser um voluntário sem também. Dúvida. A hora que precisar, ele... Esse é o nosso objetivo. A cada vez mais a gente está formando pessoas para poder agir diretamente nesse auxílio ao público aí, nessa questão de um mal súbito, alguma coisa. O treinamento, ele é basicamente em função disso, para dar essa primeira assistência nesse processo de emergência, né? Então, Éden, aqui em Friburgo vocês instalaram essa divisão da Cruz Vermelha. Como é que vocês chamam? É uma divisão? Não, é a Cruz Vermelha Brasileira, filial Nova Friburgo. Então, essa filial da Cruz Vermelha foi instalada a partir daquele terrível momento que nós vivemos aqui, em 2011, que foi uma tragédia como nunca se viu no mundo, uma tragédia do clima. Ou seja, uma chuva violenta durante muitas horas, concentrada num pequeno local, que foi algumas partes, Córrego Dantas, o centro. Enfim, o Cônego não teve nada, Caledônia, a chuva não caiu lá, enfim, mas foi localizado. Agora, a Cruz Vermelha no Brasil, ela já tem quantos anos? Você tem ideia? 1900 e alguma coisa, né? E ela foi fundada pelo sanitarista, Oswaldo Cruz. Poxa, então isso aí é da década de 40, antes disso, década de 30. E a Cruz Vermelha
nasceu na Suíça, né? O Henri Dunant. E ela tem no mundo todo, né? Exatamente. E assim, a instituição Cruz Vermelha é a maior instituição humanitária do planeta. Então isso acaba tendo um peso, né? Muito grande, Isso né? realmente tem um peso. E com esse peso acaba trazendo grandes responsabilidades também. O Henri Dunant foi o idealizador Exatamente. da Cruz Vermelha, que começou, como você disse, na Suíça. Exatamente. Foi o propulsor, né? E daí ela se espalhou. Exatamente. Aí Hoje foi você surgindo. tem Cruz Vermelha no mundo todo. E no mundo inteiro. No mundo E a gente vê que ela é muito respeitada, porque você vê que tem os carros da Cruz Vermelha em zonas de guerra, com aquele desenho da Cruz Vermelha, e em inglês escrito Red Cross. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Isso significa que a instituição Cruz Vermelha, ela tem um livre acesso para fazer esse atendimento. O princípio básico da Cruz Vermelha é aliviar o sofrimento humano. Então, aonde quer que esteja essa necessidade, a Cruz Vermelha estará atuando em prol desse ser humano. Né? Exatamente. E a gente observa que isso é uma convenção mundial. Quando há carros da Cruz Vermelha com aquele símbolo da cruz, sim, pintado em vermelho, como está aí o seu uniforme, né? Os combatentes de ambos os lados, pelo menos que a gente acredita e sabe, eles respeitam aqueles veículos com o símbolo da Cruz Vermelha, com o desenho, a marca da Cruz Vermelha. Ali ninguém atira e deixa-se passar, sabe-se que ali tem feridos. Uma ajuda humanitária. Tem feridos, tem criança, tem idoso sendo resgatado, vamos dizer, durante um combate. E fora isso também, no caso dos grandes desastres mundiais, né? O carro da Cruz Vermelha, os carros, né? Essas vans grandes, socorrem as pessoas. Sim. E são respeitadíssimas. Aqui em Friburgo, vocês têm alguns veículos que prestam socorro, né? Sim. E esses veículos são utilizados, eu já vi algumas vezes quando há acidentes por aí, vai um carro da Cruz Vermelha com os voluntários. Hoje a gente tem uma viatura, uma ambulância básica, a gente tem uma picape que a gente se desloca e a gente tem um outro carro, que é uma Kombi, que seria para levar uma quantidade maior de voluntários, mas ela se encontra em manutenção, porque essa questão financeira ela é um pouco complicada, porque a gente não tem nenhum recurso, a gente não recebe nenhum tipo de verba, a gente se mantém com recurso próprio. Qual é esse recurso? São esses cursos que a gente oferece, que gera uma receita, óbvio, pequena, para manter tudo isso, exatamente, para o nível de ajuda que a gente se propõe a dar, mas é o que a gente consegue. E é caro, eu entendo, manter um carro com combustível, trocar óleo, pagar os carros de vocês, inclusive, tem que pagar essas IPVA, exatamente, tudo isso. Tem, a gente tem todo esse custo. Eu entendo que fica realmente muito difícil. Meus amigos, nós estamos aqui conversando com o Éden Carlos Levorato, que é voluntário da Cruz Vermelha em Nova Friburgo, filial Friburgo, como ele falou, e também ele é um voluntário, né? Daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos falar algumas coisas mais sobre formas de manutenção, sobre os cursos que eles dão, a duração do curso, para que é que dão esses cursos, qual é a finalidade do curso que o Éden, por exemplo, dá como instrutor. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma,
o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta, meus amigos, nesse Muito Mais Saúde, falando sobre a Cruz Vermelha Brasileira, especificamente a filial em Nova Friburgo, que está sendo aqui muito bem representada pelo Éden Carlos Levorato, que é uma pessoa batalhadora, é um voluntário, como existem tantos outros, e ele me disse, nós temos aqui na região, Éden, 110 voluntários, a maioria da nossa cidade de Friburgo, mas como o Éden falou, tem voluntário de Cachoeira, de Bom Jardim, de Cordeiro, né? O Éden, a finalidade da filial friburguense da Cruz Vermelha, como toda a Cruz Vermelha brasileira, é o quê? Socorrer o próximo. Também, eu diria a você que nós temos assim 3 viés. Um seria essa atuação direta, o outro, a capacitação e outra é a prevenção. A prevenção é onde a gente vai às comunidades, fazer um trabalho. Vamos lá, a gente vai à comunidade de São Geraldo, a gente vai lá, a gente vai fazer teste de glicemia, aferição de PA, e ali é onde a gente consegue detectar várias situações. A gente se depara com pessoas que às vezes estão com essa PA extremamente alterada e não tem conhecimento. Nem sabe, né? Exatamente. Está se sentindo mal. Exatamente. E não sabe disso. A taxa glicêmica está altíssima. E não tem conhecimento. Você está diabético e não sabe. Outra questão, a gente fez em alguns bairros, a gente conseguiu, via o órgão central, uma doação do órgão central, a gente conseguiu fazer uma distribuição de repelente, gratuitamente. Então, a gente levou, além dessa campanha de aferição de PA, glicemia, a gente fez a distribuição de repelente, a gente levou folder para fazer um processo de informação sobre a dengue, enfim. Então, só que a gente não consegue atender a demanda toda, porque é complicada a questão financeira. Então, a gente tinha uma quantidade até limitada, o que a gente fez? A gente tentou ir para os pontos mais críticos, as pessoas mais necessitadas, grávidas e idosos. É onde a gente tentou fazer essa distribuição dos repelentes. Então, basicamente, essa questão a gente atua dessa forma. Isso é um ponto. Na questão da atuação direta, é onde a gente é uma força auxiliar. A força oficial de resgate, no nosso caso aqui, são os bombeiros. E sempre que nós somos solicitados pelos órgãos públicos ou até mesmo pelos bombeiros, a gente presta esse apoio. Então, a gente trabalha junto, agora vai vir uma época complicadíssima, que é a época de carnaval. Imagina. Os bombeiros, eles não conseguem dar conta de tanto atendimento. A gente se junta a eles e a gente começa a fazer esses atendimentos. Eles recebem pedidos que eles não dão conta de Exatamente. dar e passam para vocês. Exatamente. Principalmente seria de quê? De recolher pessoas acidentadas, pessoas que passam mal na via pública? Vai depender muito do tipo de acidente, porque tem coisas que demandam equipamentos mais que a gente não tem. Não tem. Aí são eles. Mas situações mais de atendimento mais tranquilos, vamos chamar assim, a gente está apto a atender e a caminhar para o hospital. Uma pessoa com sinais de embriaguez lá na rua, ligam para eles, aí eles passam para você. Exatamente. A gente, no período de carnaval, a gente começa a fazer esses plantões às sextas-feiras e só termina terça-feira. Quarta-feira de cinzas. Exatamente. Quase. É o tempo inteiro. É uma época de muita luta, né? O atendimento é imenso. Normalmente a gente tem 2 viaturas, a gente pega uma viatura do Rio para auxiliar, porque o atendimento é conta, muito grande. A gente cansa de pegar aí como alcoólico, a situação é complicada.
Só que é muito difícil. Mas também não tem só como alcoólico. Você falou em diabetes, por exemplo, quanta pessoa que é diabética e não sabe, Sim, sem está dúvida. na rua, no carnaval, toma guaraná, Coca-Cola, refrigerante, suco com muito açúcar, come um sorvete, 2 e passa mal. E passa mal. Vai lá, o açúcar do sujeito está 600. Exatamente. Aí a gente faz esse atendimento preliminar, essas avaliações, e encaminha para o hospital. Leva lá para o Rosertan. Exatamente. Que é o hospital de referência. Exatamente. Né? Todo atendimento é encaminhado para lá. E assim, é interessante a gente frisar que quando a gente consegue detectar, por exemplo, uma PA que está acima do normal, acima. Você a está glicemia, com 18 por 12. Exatamente. O que a gente faz? A gente não faz... A gente tenta mostrar para essa pessoa a necessidade de ela ser encaminhada para um especialista. E vocês, às vezes, quando o indivíduo cai na rua passando mal, vocês aferem a pressão arterial, aferimos. Você vê que está lá 20 por 12, por 14, você tem que levar diretamente. É um o sujeito atendimento pode rápido. fazer ali um infarto, ou uma hemorragia cerebral, um acidente cerebral. E assim, a gente já pegou várias situações que quando a gente vai aferir, está 18. Poxa, mas eu não sinto absolutamente nada. Já acostumou com aquilo. Exato. Mas tem risco de um acidente grave, né? Exatamente. O que a gente sinaliza para essa pessoa? Que ela procure um especialista da área o mais rápido possível, para ser bem avaliada. Esse que é o nosso critério, né? Então, a gente parte desse pressuposto. Falando agora, nós falamos de 2 tópicos. O terceiro seria os cursos propriamente dito de primeiros socorros. Lá a gente consegue atuar em diversas áreas, desde um resgate de acidentado até um atendimento a uma vítima clínica. A uma vítima que tem, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Então, as pessoas que lá fazem o curso sabem identificar esse quadro e como fazer esse primeiro atendimento, até que o socorro especializado chegue com a viatura, no caso, avançada, com o médico e tudo mais. Do bombeiro, exatamente, que tem oxigênio, exatamente. material para intubação. Porque aí tem a questão do medicamento, que aí a gente não faz essa parte. Entendo. Mas a gente dá esse primeiro atendimento que, nesses primeiros minutos ali, que faz a diferença, né? Sim, no caso, por exemplo, do infartado, as primeiras 2 horas são vitais para você não perder uma área do coração. Exatamente. No caso dos acidentes vasculares cerebrais não hemorrágicos, isquêmicos, no caso, esses primeiros minutos são vitais, porque esse indivíduo, se ele recebe um atendimento próprio, adequado, ele evita sequelas para o resto da vida. Né? Isso aí, a gente sinaliza assim, né? No caso do AVC, nos primeiros, a partir do 6º, 10º minuto, a gente já começa a perder em torno de 10% da capacidade. Com certeza. Então, a importância de se ter o conhecimento para identificar e começar... A lesão exatamente, e buscar socorro. Exatamente, e começar a atuar, para que essa circulação aconteça, né? Sim. Nós estamos aí falando, meus amigos, com o Éden Carlos Levorato, que é uma pessoa de tremenda boa vontade, é um voluntário da Cruz Vermelha, filial de Nova Friburgo, e estamos falando sobre o que serviço eles prestam, que atendimento, e nós agora vamos terminar esse 2º bloco. No 3º bloco, nós vamos divulgar quais são os serviços que a Cruz Vermelha presta, os cursos. Vamos falar com mais calma, que já estamos aí terminando esse bloco, falta menos de 1 minuto. Então, Éden, nesse 3º bloco, vamos falar basicamente dos cursos que vocês dão, qual é o tempo que dura, quanto custa, enfim, tá bom? Ok. Então, meus amigos, daqui a pouco estamos de volta. Até já. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo.
Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Tá comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Estamos de volta aí, meus amigos, com o terceiro bloco do Muito Mais Saúde desta noite. E falando aqui com o Éden Carlos Levorato, ele estava comentando comigo, antes da gente entrar no ar, a respeito dos cursos que eles promovem aqui em Friburgo. O Éden estava me dizendo que os cursos de primeiros socorros são todos ele é que promove, né, Éden? Sim. O curso tem duração de quanto tempo, Éden? 3 meses, são 3 12 meses. encontros. 12 encontros em 3 meses, isso dá uma média de 4 encontros por mês. Exatamente, né? um a cada semana. Que dia da semana que é dado? A gente vai iniciar uma turma agora dia 29. Normalmente eles são dados às terças-feiras, de 19 às 22 horas, na sede da Cruz Vermelha. Então ali na praça, Exatamente. naquele edifício ali. Isso. Aí, Fica ao lado da Predial Primos, que isso, é um lugar bem Praça conhecido. Né? Getúlio Vargas, 92. Isso, Praça Getúlio Vargas é um edifício e tem até uma placa bem grande na frente a do logomarca, prédio. exatamente. A logomarca da Cruz Vermelha, com até uma citação do Henri Dunant. Exatamente, Né? exatamente. Que é promover como é que é o curso? O que diz lá? Na placa aliviar o sofrimento humano. Isso. Henri Dunant, que foi vamos dizer assim, o promotor da Cruz Vermelha, aquele que bolou isso, que desenvolveu e que criou, né? A Cruz Vermelha. Na Suíça. Exatamente. E ela é conhecida principalmente pela cruz em tinta vermelha, em cor vermelha. Mas você falou que tem mais 2. Vale assim ressaltar que também, além de ser reconhecida com o símbolo da cruz, ela é reconhecida por outros 2 símbolos, que é o cristal vermelho e o crescente vermelho. Aí, por uma questão de política e religiosa, que elas são empregadas em situações diferenciadas. O crescente vermelho é no muçulmano. Exatamente, né? exatamente. Os países de religião muçulmana. Exatamente. Então, e a Cruz Vermelha é nos países mais ligados ao Ocidente. Exatamente. A Europa, em geral, exatamente, Brasil, isso aí. Né? Mas aí as pessoas acabam vendo e não entendendo. Então, elas são representadas por esses 3 símbolos. Além do crescente, tem um outro que você falou. Cristal vermelho. Cristal vermelho. Seria mais ligado a quê? A que religião, a que parte Não, aí do não mundo? tem a questão da religião, aí é questão mesmo do país, onde ela é formada. Então, é uma concepção que, como a gente não tem esse idealismo, vamos colocar assim, então, cada situação ela é identificada de maneira diferenciada. Cada região, exatamente, né? para não haver conflito. A gente vê que o crescente vermelho é mais ligado aos países de religião muçulmana, Sim. que é o crescente, a lua crescente. Exatamente, né? exatamente. Faz parte da religião, identifica, né, as religiões ligadas ao islamismo. Vamos dizer assim. Exatamente. A cruz mais ligada à religião católica, talvez. Isso, então, perfeito. nos países de igrejas católicas e ocidentais em geral. Né? Exatamente. Tá bem, isso é muito bonito. Agora, o valor do curso, Éden, é bem barato pelo que você o valor me falou. é bem insignificante, que a gente entende que é insignificante, são 2 parcelas de R$ 95. A pessoa vai investir num conhecimento, Grande. um valor... Exatamente. Um valor pequeno. Muito pequeno. Você hoje, eu estava antes da gente começar o programa aqui, quer dizer, começar esse terceiro bloco, eu estava dizendo ao Éden que vi numa loja uma blusa feminina, uma blusa simples, R$400. Olha só. Poxa, um produto de pano que vai envelhecer, vai durar, vai acabar. Agora, um curso dado pela Cruz Vermelha em Friburgo dura uma vida. Aquilo que você aprender ali vai servir para salvar. O conhecimento vai servir para você salvar um vizinho, um amigo, uma família sua, um familiar, um parente, num momento de sufoco. Né? Exatamente. Normalmente, é exatamente nesses momentos que as pessoas, caramba,
aquele procedimento que a gente fez lá. Aqui. E a gente já cansou de ouvir isso dos nossos voluntários, as pessoas que fizeram o curso com a gente, que eles passaram por determinadas situações e souberam conduzir todo esse processo. Exatamente. Isso é que é importante. O Noé, que é nosso colega de trabalho aqui da TV Zoom, ele me disse, olha, doutor, eu aprendi coisas incríveis que eu não tinha ideia de como socorrer, como identificar um infartado, uma pessoa com acidente vascular cerebral. Você está fazendo uma viagem de carro, encontra uma família acidentada no meio da estrada. Perfeito. Como que eu vou fazer? Você já sabe um pouco. Você vai, inclusive, saber o que não deve fazer. Exatamente. Para não piorar o caso. Esse é o problema. Exatamente. Porque você não sabendo, você às vezes querendo ajudar, você causa um dano muito maior. Uma pessoa que sofreu um trauma na coluna vertebral, que ainda não sofreu uma lesão da medula espinhal, e você querendo ajudar pode causar um dano terrível. Então, aproveitando essa questão que o senhor está dizendo da coluna vertebral, esse é um dos temas que a gente frisa muito lá. Como atender a uma vítima de trauma? Sim. Quais são os procedimentos adequados para atender uma vítima de trauma? Principalmente o que não fazer. Exatamente. Né? Então, acho que o princípio básico de todo atendimento é você ter a tranquilidade para poder atuar. Para ajudar, né? Todo o procedimento de imobilização, agir de maneira adequada, isso tudo a gente consegue passar para os voluntários. Um acidente de moto, que é uma coisa que a gente convive o tempo inteiro na nossa cidade. Eu acho que são mais de 100 e tantos acidentes por mês. Essa é a média, né? A média. Nós tivemos aqui uma vez, Éden, o prazer de receber aqui o Leonardo Eia, que é hoje, agora não sei se ainda ele era o chefe das urgências dos bombeiros. E ele nos disse aqui nessa faixa, 100 e tantos acidentes. Alguns gravíssimos, né? Exatamente. Felizmente, a maioria são lesões reparáveis, que você pode consertar, vamos dizer assim. Mas alguns, você perde o ombro, perde a mão, perde um joelho, e não tem mais depois jeito. Essa é uma das nossas preocupações de frisar bem esse tipo de atendimento, porque às vezes a pessoa que se propõe a ajudar, sem o conhecimento adequado, ela está pensando que está fazendo uma boa ação e, na verdade, ela está agravando a lesão do acidentado. Então, quando você passa os procedimentos corretos, a coisa... Todo mundo ganha, inclusive o acidentado, sim, com o tipo de atendimento adequado. Porque nesse primeiro momento, todo mundo quer ajudar, aí se trata... empolgação, exatamente, né? Se movimenta de maneira errada e isso a gente tem uma... Manipula o acidentado de maneira errada. Exatamente, a gente tem uma proporção muito alta de agravamento de lesão em função desse atendimento. Exatamente, desse atendimento sem conhecimento. Com uma lesão na coluna cervical, você pode paralisar do pescoço para baixo. Exatamente. A gente já teve casos assim. Graves, né? De pessoas que não atenderam de maneira adequada e aí a lesão se agravou. E atenderam errado por não saber atender certo. Exatamente. Aí a vantagem do curso, ter o conhecimento dado pelo Éden, meus amigos. O saber, como já diziam os antigos, não ocupa espaço. Nunca, né? Então, se você tem vontade de aprender alguma coisa sobre primeiros socorros, o Éden, nosso companheiro, está aqui na Cruz Vermelha. Os cursos duram 3 meses. 3 meses. São 12 encontros, 4 encontros por mês, né, Éden? Isso. Às terças-feiras. Às terças-feiras. Tem uma duração... De 7 às 10 da noite. Em termos de hora, uma carga horária de 30, 32, 33 horas. E divididos em 12 encontros. Exatamente. Cada encontro a gente fala de um tema diferente. Diferente. E o valor... Como o Éden falou aqui, meus amigos, é uma coisa assim muito básica, é um valor mínimo. Puxa, né? Às vezes o sujeito que tem carro gasta isso por semana de gasolina. Exatamente. Né? Ô Éden, eu agradeço muito, meu amigo, a sua vinda aqui para falar dessa instituição maravilhosa, né? Que é a Cruz Vermelha, e que nós temos a alegria de ter em Friburgo
vocês prestando atendimento. Tem cidades que não têm. Exatamente, uma grande maioria não tem. Não tem. Quer dizer, Friburgo teve isso a partir do desastre de 2011. Perfeito, né? Perfeito. Então, Éden, o programa está chegando aí ao final, amigo. Eu gostaria que você fizesse aí algumas palavras, dissesse de despedida e falando aí do trabalho da Cruz Vermelha em Friburgo. A Cruz Vermelha ela está atuando em diversas áreas e dizer que a gente tem, além do curso de primeiros socorros, a gente tem outros cursos lá que também são extremamente importantes para quem gosta de atuar nessas áreas de resgate. Agora, falando especificamente do curso de primeiros socorros, é extremamente importante esse tipo de conhecimento. Ainda mais vindo o senhor que é da área. A gente tem lá, hoje, frequentado pelos nossos voluntários lá, são pessoas que são alunos da UF, da Estácio. Então, é sinal que tem uma referência em todo esse processo de aprendizado. Com certeza. Então, assim, lá a gente aprende desde fazer uma imobilização até a atender a uma vítima com uma parada cardiorrespiratória. Procedimentos básicos, óbvio, mas são pessoas que vão ter esse conhecimento para poder atuar frente a essas questões que, porventura, a gente se depara no nosso dia a dia aí, ao longo dessas nossas andanças aí. Então, é extremamente importante que as pessoas obtenham esse tipo de conhecimento. Exatamente, porque às vezes as pessoas querem ajudar, querem atuar, mas sem o conhecimento acaba agravando as lesões. E você pode, com esse curso que o Éden dá, meu amigo, salvar uma vida. Sem dúvida. Você pode salvar a vida de um pai, da mãe, de uma irmã, de uma gestante. Você pode estar na estrada ou na rua, em Friburgo, ou num shopping. Exatamente. E o indivíduo sofre ali uma parada cardíaca e você, num minuto, pode salvar uma vida. Só para a gente ter ideia de quanto é importante esses conhecimentos, eu vou citar aqui um fato ocorrido por uma pessoa que fez o curso com a gente lá. Essa pessoa é voluntária hoje da nossa instituição, ela é professora da área do município, e o aluno teve uma obstrução das vias aéreas, ou seja, tinha um objeto causando essa obstrução. Um sufocamento. Exatamente. Né? Então, diante de tudo aquilo que foi passado, essa pessoa conseguiu fazer essa desobstrução de vias aéreas. Uma manobra própria. Exatamente. Existe uma manobra própria para fazer essa desobstrução. Manobra muito simples, mas se a pessoa não tem o conhecimento, não consegue efetuar. Fazer, não exatamente. Vai agir. Então, daí a importância da gente ter esses conhecimentos. É extremamente importante e, assim, a gente está iniciando agora, dia 29, uma nova turma. Quem quiser aí participar, tiver esse interesse, é só nos procurar lá na sede da Cruz Vermelha. Praça Getúlio Vargas. 92. 92, no centro, é um edifício. Exatamente. A Cruz Vermelha é o primeiro andar? Primeiro andar. Primeiro andar desse prédio. Normalmente, a nossa secretária está lá às quintas, a partir das 13 horas. Toda quinta, depois das 13 horas. Porque somos voluntários, então a gente não tem essa disponibilidade. Como exigir exatamente. Horário, né? Mas assim, a gente procura estar lá sempre às quintas, após as 13, para de repente tirar a dúvida, fazer um esclarecimento, ou até mesmo escutar lá. Às vezes a pessoa tem alguma necessidade que a gente pode vir a atender essa necessidade. Então, a gente está sempre presente lá para tentar fazer essa comunicação aí. Tá? Meus amigos, eu agradeço muito a presença aqui do Éden Carlos Levorato, representando a Cruz Vermelha, filial de Nova Friburgo. Desejo a vocês uma semana com saúde e paz e todos aqueles estudantes de faculdade, de educação física, de fisioterapia, que se interessarem por curso de primeiros socorros, pessoal de enfermagem, técnicos que estão estudando nas escolas de enfermagem de Friburgo, procurem ali na Cruz Vermelha Brasileira, Praça Getúlio Vargas, 92, toda quinta-feira, a partir da 13h, a secretária está lá para você se inscrever. Éden, muito obrigado pela sua vinda, meu amigo. Um abraço para você, sucesso, né, nos seus cursos. Pelo que o nosso colega Noé diz, é uma beleza. Eu que agradeço. Uma maravilha. Da Cruz Vermelha, a oportunidade de estar aqui divulgando esse trabalho belíssimo da instituição Cruz Vermelha, tá bom? Uma boa semana para vocês e semana que vem estaremos de volta. Um abraço para todos.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.